Se coloque de pé, igreja, nesta noite. Louvado seja Deus. Vamos passar a palavra para o nosso evangelista Sérgio, que vai ministrar o nosso coração nesta noite. Evangelista Dilson, vem aqui, querido, orar pelo nosso irmão evangelista Sérgio nesta noite, em nome de Jesus. Então, querido, não perda nada daquilo que Deus tem para você nesta noite, nesse altar. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Diga para o seu irmão, hoje é noite de bênção, hoje é noite de vitória. Estende as tuas mãos para cá, Deus. Está aqui o teu filho, está aqui o teu instrumento, Senhor. Usa ele mais uma vez com poder, com autoridade, Senhor, sobre esse púlpito, sobre esse altar, ó Deus querido, para entregar tudo aquilo ao qual o Senhor já ministrou, Senhor, em seu coração, ó Pai. Usa, Senhor, mais uma vez o teu filho na terra, meu Pai eterno, para a glória do teu santo nome, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, e que nada venha tirar a nossa atenção, Senhor, de absorver a tua palavra, Senhor, que será lançada ao nosso coração, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, através do teu instrumento, através do teu Filho, Pai, nessa noite, para a glória do teu nome. E as palmas bem alegres, recebe o servo do Senhor com alegria nessa noite. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 5. Nós iremos fazer uma leitura dos primeiros 11 versículos onde envolve o tema da campanha sobre a pesca maravilhosa. Os evangelhos relatam duas pescas maravilhosas. Essa foi a primeira pesca maravilhosa, antes do chamado de Pedro. E a segunda foi em João, capítulo 21, que o pastor Carlos mencionou aqui, onde foi pescado 153 grandes peixes, isso depois que Pedro traiu Jesus. Mas hoje eu vou escolher essa pescaria antes do chamado de Pedro. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fico muito feliz com a sua vida aqui nessa noite. Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genizaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E apresentando ou assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, diga comigo, porque mandas,
Mais uma vez, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Se você puder, tome o seu assento, aplauda o nome de Jesus. Se é para Ele, bata mais alto, mais forte. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Por favor, me empresta um pouco dos seus ouvidos e ouça o que Deus tem a falar com todos nós essa noite. Quando nós olhamos para o princípio do ministério de Jesus, e por que não, todos os 3 anos de ministério em que os evangelhos narram, você vai perceber que todo o ministério de Cristo foi pautado em 3 áreas. Jesus, ele exerceu seu ministério pautado no ensino, nas curas e nos milagres. Você não vai encontrar durante a trajetória ministerial de Cristo, Jesus fugindo dessas 3 pautas: ensino, curas e milagres. Jesus sabia que os seus ensinos produziam fé, e a fé acaba abrindo as portas para as curas e, consequentemente, os seus milagres. Ainda que pareçam coisas distintas uma das outras, os ensinos, as curas e os milagres nunca andam separados. Quando você olha para o exercício ministerial de Jesus, você não vai ver ensino, curas e milagres andando separados, porque uma está atrelado à outra. Ainda que pareçam distintos, os 3 andam juntos. E com isso eu chego à conclusão que toda suposta cura e todo suposto milagre, sem a aplicação da palavra de Deus, isso vai trazer uma falsa sensação de bem-estar momentâneo, sem resolver o problema definitivo. Há 3 tipos de pessoas neste culto: aqueles que ouviram ou vieram ouvir a palavra, aqueles que estão na expectativa de uma cura, e aqueles que querem viver um grande milagre. Só que entenda, a cura e o milagre só vem se você aplicar a palavra na sua vida. Não tem cura, não tem milagre se você não aplicar a mensagem, a palavra de Deus.
Até porque os milagres e as curas são provocados pelo efeito da palavra de Deus. E vocês vão entender a mensagem. Eu vou te dar alguns exemplos de que curas e milagres não andam separados da palavra, do ensino. Vocês lembram que uma vez Jesus olha para um paralítico que desceu do telhado, e ele diz primeiro para aquele homem: perdoado estão os seus pecados, para depois ele dizer: pegue a tua cama e anda. Perceba que antes do paralítico pegar a cama e andar, Jesus olha para ele e aplica a mensagem: perdoado estão os teus pecados. Até porque Jesus sabia que não adianta o externo ser resolvido se o problema continua na alma. Não existem curas, milagres, se não houver cumprimento de mandamento. Escute, vocês lembram do dia em que Jesus olha para 5.000 pessoas, ordena que eles se assentem na grama para ouvi-lo, e depois ele multiplica 5 pães e 2 peixes? Primeiro ele pede para que a multidão sente na grama, e depois do culto, depois do ensino, depois da pregação, ele multiplica os 5 pães e os 2 peixes. Eu vou te dar mais um outro exemplo. Por exemplo, Jesus ele para em frente ao túmulo de Lázaro e ordena a Marta e Maria e aos amigos que estão naquele luto a tirar a pedra, para depois ele dizer: Lázaro, vem para fora. Era como se Jesus olhasse para Marta e Maria dizendo o seguinte: tirar a pedra é com você, remover o obstáculo é com você, o Lázaro vem para fora, só cabe a mim. E observa que Jesus, para manter a atenção das pessoas e instruí-las, ele usa as técnicas da teologia, da fauna e da flora para ensinar. Porque veja bem, todo o ministério de Cristo pautado no ensino, na cura e nos milagres, para que eles mantenham para que ele mantenha a atenção de todos, para que todos assimilem a palavra, Jesus ele usa técnicas e táticas para manter a atenção do povo focado na palavra. E uma das técnicas que Jesus se utilizou foi justamente a teologia da fauna e da flora. Como assim? Por exemplo, para falar sobre ansiedade, Jesus usa passarinhos. Em um determinado dia ele está com os 12. Jesus percebe que os 12 estão ansiosos, inquietos. Quando Jesus está passeando no meio da floresta, ele vê uma ninhada de pardais voando. Ele para tudo que está falando, olha para os pardais e diz para os discípulos: olhai para o lírio ou para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, contudo o Senhor os alimenta todos os dias. E digo mais, nem Salomão em toda a sua glória se veste como um deles. Aí ele aplica a teologia para os discípulos dizendo: e vós, homens de pequena fé, será que se Deus cuida de pardal, se Deus tem a preocupação de trazer o alimento para o passarinho, será que eles não podem cuidar de vocês, homens de pequena fé? Para Jesus falar de simplicidade e prudência, ele usa, por exemplo, a figura da pomba e da serpente. Ele vai dizer para os discípulos: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Para falar do futuro de Israel, Jesus usava a figura da figueira. Lá em Mateus 24 ele vai dizer: olhai para a figueira, quando os seus frutos estão maduros, é porque já está chegando o sinal ou o tempo da colheita. Jesus está falando de arrebatamento. Jesus está dizendo: quando os sinais começarem a acontecer, é porque o tempo está maduro. Só que para falar de fé,
Jesus usa o peixe. Eu vou dizer de novo. Para falar sobre fé, uma das técnicas de Jesus, ou uma das táticas de Jesus, é falando de peixe. Já percebeu que o símbolo do cristianismo é o peixe? Até porque o peixe está associado à fé. E quando ele quer falar de fé, ele vai falar de peixe. Além dessas táticas, Jesus usa as técnicas de ensinos para atrair a atenção do seu povo. Quem me ouve, diga amém. Eu estou construindo a mensagem para que você entenda a pesca. Escute. Para mostrar que ele acalma o vento e faz calar o mar, Jesus precisa colocar 12 homens em alto mar para eles administrarem o medo. Para curar um cego de nascença, Jesus usa a técnica da atração pela saliva. Ele cospe, ele atrai o cego cuspindo no chão. Para ele pagar um tributo em Cafarnaum, Jesus atrai um peixe com uma tidraca na boca para pagar a dívida de Pedro. O interessante é que em Mateus 17, quando Jesus manda Pedro pegar o anzol e pescar um único peixe, é a única vez na Bíblia em que Pedro aparece pescando com anzol. Você não vai ver aqui, você não vai encontrar Pedro em nenhum outro lugar da Bíblia pescando com anzol, a não ser em Mateus 17, quando Jesus quer pagar um tributo. Era como se Jesus dissesse para Pedro: Pedro, lá na outra pescaria você usou a rede, mas aqui, Pedro, eu quero te instruir de uma forma diferente. Hoje você não vai usar a rede, você vai usar o anzol. Era como se Jesus dissesse para Pedro: Pedro, você está acostumado a usar a mesma arma, mas hoje eu vou te usar diferente. Eu vou deixar você pescar com o anzol. Eu não quero 153 grandes peixes. Eu quero um peixe que vai resolver o teu e o meu problema. Diga para quem está perto de você: tem horas que Jesus manda você mudar a tática. Tem horas que é para usar a rede, mas tem hora para você lembrar daquela antiga ferramenta do anzol. Tem hora que tem que mudar a tática. Mas para aumentar a fé de Simão Pedro, depois de uma noite de frustração, Jesus organiza um culto na praia para subir no seu barco. Jesus decide fazer um culto na praia, quando ele vê 2 barcos. O texto em tela, o texto que lemos, revela o princípio do ministério terreno de Jesus. E eu preciso citar isso aqui, porque isso aqui envolve o contexto da pesca. E um dos seus primeiros atos do início do ministério de Jesus, Jesus vai para a beira da praia do lago de Genezaré recrutar 12 homens para dar início ao plano da redenção da alma humana. Escute, Jesus já acabara de ser batizado nas águas do Jordão e passar 40 dias em jejum no deserto. Quando então ele surge andando nas areias do mar de Genezaré, ou do mar da Galileia, em busca de discípulos. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando e analisando comigo: por que Jesus foi procurar discípulos na beira da praia e não nos lugares sagrados? Observe que ele podia ir na sinagoga buscar discípulos, ele podia ir no sinédrio buscar discípulos, ele podia ir entre os fariseus, os saduceus, os escribas, buscar discípulos. Ele podia ir no templo às 9, ao meio-dia e às 3 horas da tarde buscar discípulos, mas ele resolveu ir para a praia.
E eu cheguei a uma conclusão que Jesus, ouça isso aqui, Jesus ele decide buscar na praia homens para capacitá-los para o plano da redenção da alma humana, ao invés de ir nos lugares tidos como prontos. Por quê? Preste atenção, na minha visão, e eu pensando comigo, Jesus ele vai na beira da praia encontrar pedra bruta para lapidar, do que ir atrás de gente pronta. Se ele quisesse gente pronta, ele iria na sinagoga. Se ele quisesse encontrar gente perfeita, ele ia no sinédrio. Se ele quisesse encontrar pessoas preparadas, ele iria no templo. Mas ele foi para a praia buscar pedra bruta. Jesus, ele preferia construir pessoas do que usar pessoas construídas por convicções humanas. Quando ele vai na beira da praia, ele está em busca de pessoas para construir na vida delas, e não pegar gente pronta com as suas convicções. Jesus encontrou pelo menos duas coisas na beira da praia que talvez ele não encontrasse em gente pronta. Primeira coisa que Jesus encontrou na beira da praia: simplicidade. Diga comigo, simplicidade. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. E não há profissão mais simples do que a profissão de pescadores. A profissão de pescador seria a última profissão de um judeu. A profissão de um pescador era para alguém que não tinha formação acadêmica. Atos 4 diz que Pedro e João eram iletrados. Então a última profissão que lhes restariam a não ter estudo era a pescaria. E ouça, quando Jesus vai para a beira da praia, ele vai justamente procurar simplicidade. Eu aprendo alguns princípios. Isso indica que simplicidade e extravagância não combinam com o jeito de Jesus. Eu aprendo que a simplicidade é o cartão de visitas de quem quer ser instrumento. A simplicidade não traz confusão de ideias. Enquanto havia brilhantismo no sinédrio, Jesus foi atrás daqueles que estão no fim da fila na praia. Não foi para as celebridades da sinagoga que Jesus disse: vinde após mim que eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus disse isso para pescadores: Pedro, Tiago e João. Diga comigo, simplicidade. A segunda coisa que Jesus encontra na beira da praia, eu estou na introdução da mensagem, Jesus encontra disponibilidade. O texto diz que após o convite de Jesus, todos deixaram tudo o que estava fazendo e o seguiram. No templo em que Jesus talvez poderia encontrar pessoas prontas, talvez não encontrasse disponibilidade, mas também poderia encontrar, ou talvez ele encontraria religiosidade. Preste atenção. A nossa geração é uma geração que tem muita ocupação, mas pouca disposição. Escute, não há mais tempo para questionamentos. Jesus olha para Pedro, Tiago e João e diz: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês querem? Eles logo seguiu. Ou seja, Jesus, ele não está preocupado com quem está ocupado. Jesus quer encontrar disponibilidade. Ouça, veja, no texto, o texto não diz que não houve tempo para questionamentos. Pedro, Tiago e João não questionou para onde ir, quando ir, que forma ir. A Bíblia diz que logo os seguiram. Não tinha questionamento, tinha voluntários.
Não havia espaço naquele convite de Jesus, não tinha espaço para as justificativas, havia disposição. Não houve tempo para o cansaço da pesca, afinal, eles pescaram a noite inteira, eles estavam cansados, mas quando Jesus os chama, não tinha justificativa de descanso. Eu estou cansado, pesquei a noite inteira. Não, a Bíblia diz que eles logo os seguiram. A nossa geração sobra reclamação do que disposição. O texto diz que Pedro, Tiago e João deixaram tudo e o seguiram. Ouça, Lucas capítulo 5 envolve todos esses aspectos que eu acabei de falar. Tanto Mateus como Marcos narram o mesmo texto que lemos, mas não mencionam a pesca abundante que Lucas narra. O texto fala de uma pesca extraordinária. O relato do espanto dos pescadores devido à grande quantidade de peixes revela que aquela pesca era um fato novo que eles nunca haviam experimentado. Mas para que se tornassem instrumento de Jesus, os discípulos precisavam conhecer o poder do seu mestre. Porque não adianta ser chamado por Cristo, aceitar o chamado sem ter a experiência de uma pesca. A pescaria acompanha o chamado. Eu vou dizer de novo: a pescaria acompanha o chamado. Para quem se torna instrumento de Deus, os discípulos precisavam conhecer o poder do seu mestre. Toda aquela pescaria só foi possível a partir do momento em que Jesus subiu para dentro do barco de Simão. E aqui eu aprendo algumas verdades que eu queria aplicar para a igreja. O que aconteceu quando Jesus subiu no barco de Pedro? Primeiro, quando Jesus sobe no barco de Pedro, aquele barco se tornou instrumento de ensino. Jesus precisava fazer o barco de Pedro se afastar da terra. Para que o barco de Pedro se tornasse instrumento de ensino, Jesus olha para o barco e diz: eu quero esse barco. E a primeira coisa que Jesus faz é: Pedro, sobe no barco, entra no barco e se afasta da terra. Alguém não pegou? Jesus sobe no barco e diz: eu quero o teu barco como instrumento de ensino. Mas a primeira coisa que eu quero que você faça é tirar o barco da terra. Enquanto o barco de Pedro estivesse na terra, ele estaria no controle do barco. Mas quando Jesus pede para ele tirar o barco da terra, Jesus está dizendo: eu quero levar você para o meu campo de ensino. Porque aqui no mar eu controlo o barco, na areia quem controla é você. Eu quero o seu barco como instrumento de ensino, mas eu quero que você tire o barco da terra. O instrumento de trabalho de Simão se tornou instrumento de trabalho de Jesus. Aí eu aprendo o seguinte: precisamos entender que tudo que temos pode se tornar instrumento de Deus. E Cristo tem uma particularidade que eu sou apaixonado. Jesus não descarta nenhuma possibilidade, porque somos instrumentos dele para algum propósito na terra. Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas boas e as coisas ruins, contribuem para um propósito. Escute, você é uma possibilidade de instrumento de Jesus para algum propósito. Nós não somos um aborto da natureza, nós somos armas de Deus para uma finalidade. A ferramenta que Jesus procura ou precisa para acertar o alvo pode estar dentro do seu barco.
Aqui foi o barco de Pedro, mas ele já usou o machado de um profeta, a vara de um sacerdote, a harpa de um músico, o cordel de medir de um anjo, a espada de um arcanjo, a funda de um pastor de ovelhas. Você precisa entender que o seu barco é um instrumento de Jesus. A ferramenta que Jesus precisa para acertar um alvo pode estar dentro do seu barco, ou que está nas suas mãos pode ser um triunfo do Espírito Santo para um propósito. E é por isso que às vezes ele pede para você se afastar da terra. Para que Jesus encontre em nós instrumentalidade, ele dará a ordem para você se afastar do seu barco, ou afastar o seu barco da praia e ir para o alto mar. Pedro havia guardado a rede, mas Jesus mandou ele voltar para o mar. Eu vou dizer de novo: Pedro havia enrolado e guardado a rede. Jesus olha, encontra o barco, sobe no barco, se afasta da terra e desenrola a rede. Nas entrelinhas, Jesus estava dizendo para Pedro: ainda não é hora de guardar as redes. Pedro, ainda não é hora de descer do barco. Pedro, ainda não é momento de você ficar em terra firme. Eu vou te levar para o mar alto. Diga para alguém: ainda não é hora de guardar o barco, porque você ainda vai para o mar alto. Não, você não entendeu. Eu estou numa campanha profética. Levante a mão direita aos céus. Não é hora de guardar o barco. Jesus ainda disse: você ainda vai para o mar alto. Quem começa a adorar comigo no culto dessa noite, eu te convido a você entrar no clima da adoração. Jesus trouxe alguém, ou trouxe você aqui de forma específica. Ele disse: eu vou levar esse, eu vou trazer esse, eu vou chamar aquele, porque eu preciso falar para ele que não é hora de guardar o barco, não é hora de armar ou guardar a rede, porque ainda tem um alto mar. Jesus está ministrando para alguém: se prepare, não vai apenas ficar parado no barco, se afasta da terra, porque eu vou te levar para o alto mar. Nós precisamos entender que as nossas ferramentas são emprestadas. O barco de Pedro só pode ser de Pedro porque Deus deu a Pedro. Escute, nós não somos detentores do que temos, somos mordomos do que recebemos. Deus não nos deu ferramenta para nos tornarmos donos delas. Deus nos emprestou para que pudéssemos administrar o que foi deixado aos nossos cuidados. Se entendermos que as ferramentas não são nossas, Deus se responsabilizará de trazer os peixes para dentro do barco. Se entendermos que a ferramenta não é nossa, que estamos cuidando para administrá-las, Jesus está garantindo para alguém: se você zelar por aquilo que eu te dei, eu me responsabilizo de jogar o peixe para dentro do barco. Levanta a mão, levanta. Deus está dizendo: sou eu que coloco o peixe no barco, sou eu que atraio o peixe no barco. Em outras palavras, o que está nas suas mãos só se multiplicará se você entregar o barco para Jesus. Posso continuar? A segunda grande verdade que eu aprendo no texto: quando Jesus subiu no barco de Pedro, entenda, pode analisar o texto, Jesus só subiu no barco de Pedro depois que o Pedro lavou as redes. Olha o versículo 2. Versículo 2 diz que Pedro estava lavando as redes. Diga comigo: lavando as redes. Não. Lavando as redes.
Quando Pedro terminou de lavar as redes, Jesus olhou para Pedro e disse: agora deixa eu subir no barco e se afasta da terra. No versículo 2, Jesus viu dois pescadores, ou os pescadores lavando as redes. Quando chega no versículo 3, Jesus sobe no barco, e em seguida no versículo 6, as redes limpas se enchem de peixe. Olha a sequência, versículo 2, Pedro está lavando a rede, termina de lavar. Versículo 3, Jesus sobe no barco depois que Pedro lavou a rede. E no versículo 6, o peixe pulou no barco. Escute, tem momentos que precisamos nos livrar das coisas e das pessoas tóxicas que nos impedem de ter uma grande pescaria. E só há uma possibilidade de você se livrar de pessoas tóxicas e de coisas tóxicas. Pergunte, o que é necessário me livrar de pessoas tóxicas? Eu te respondo no texto: comece a lavar as redes. Não, a igreja precisa entender que o peixe vai entrar no barco, que Jesus vai subir no barco, quando ele vê você lavando as redes, está na hora de tirar a sujeira da rede. Eu vou deixar você adorar. Está na hora de tirar os dejetos dessa rede, desse pedaço de isca podre, dessa coisa podre dessa rede, porque ele está dizendo: depois que lavar a rede, eu subo no barco e multiplico. Diga para quem está perto de você: está na hora de começar a lavar a rede. Não entendeu? Lava a rede, lava a rede, lava a rede, lave a rede. Jesus quer entrar nesse barco. Ouça, Isaías só viu a glória depois que o rei Uzias morreu. Israel foi purificado no deserto depois que queimou no fogo o bezerro de ouro. Gideão só destruiu os midianitas depois que ele derrubou o altar de Baal no quintal da sua casa. Quer mais? Quer mais? Jesus subiu no barco de Pedro e trouxe os peixes depois que ele lavou as redes. Está na hora de se livrar das coisas tóxicas que impedem a vinda dos peixes para a sua rede. E quer mais? Você sabe exatamente onde está a sujeira da rede. Se as redes não forem lavadas, os peixes não serão atraídos. Não adianta pescar a noite inteira se as redes estiverem sujas. Pedro pescou a noite inteira, se desgastou, se esforçou, cansou. Quando ele termina e viu que não deu em nada, ele vai para a beira da praia, lava a rede. Aí vem Jesus e diz: sobe no barco, vai para o mar alto e joga a rede para o outro lado. Todo pescador sabe que antes de lançar as redes, todos os dejetos e os nós precisam serem desfeitos. Eu não sei se você sabe que rede de pescador às vezes se enrola. Não tem peixe na rede enrolada. Eu fico muito livre para pregar o que eu estou pregando. Eu estou falando de fé. O versículo 4 diz que depois das redes lavadas, Jesus ordenou a Pedro a ir por mar alto e lançar as redes novamente. Moral da história: ele pegou tanto peixe que teve que pedir ajuda para alguém carregar o peixe.
Levanta suas mãos direitas aos céus. Eu profetizo. Aqui, ó. Aqui, olha para mim, olha para mim. Eu profetizo com os meus 2 olhos abertos. Eu estou na condição de profeta de Deus. Eu profetizo que vai vir tanto peixe. Tanto peixe. Tanto peixe que você não terá condições de administrar sozinho. Você vai contratar alguém para te ajudar. Você vai solicitar alguém para dizer: me ajuda nessa empreitada. Mas Jesus está dizendo: só falta uma coisa para você alcançar a pescaria: é desatar os nós da rede. É hora de você chegar amanhã, quinta-feira, e de encontro com aquele nó e dizer: nó, eu vou desamarrar você. Nó, eu vou desenrolar aquilo que está embaraçado, porque eu quero a pescaria na minha rede. Porque não adianta passar a noite inteira pescando se a rede está enrolada. Não adianta você vai fazer de tudo e não vai ter jeito. Ouça o que a palavra diz. Eu disse no começo: só tem cura e milagre se aceitar a aplicação da palavra. Só tem milagre quem absorver a palavra. Se você não aplicar a palavra, você vai voltar para casa e ficar a noite inteira lançando e não vai pescar nada. Escute. Jesus só pôde subir no barco de Pedro porque Simão deixou Jesus entrar. Versículo 3. Jesus sobe no barco. E em nenhum momento Pedro restringiu a presença de Jesus na embarcação. E olha que coisa fantástica. Quando Jesus sobe no barco de Pedro, Jesus está convidando Pedro a participar da pesca maravilhosa. Quando Jesus sobe no barco, Jesus está querendo que Pedro seja o seu sócio. E o que Cristo quer nos ensinar subindo no barco de Pedro? Escute, depois da pregação lá do texto da praia, Jesus no versículo 3, ele sobe, prega e houve milagre no versículo 6. Não existe, escute, não existe milagre se você não seguir, assimilar as receitas. Não haverá milagre se você não confiar naquilo que está sendo pregado em cima desse altar. Não há milagre sem pregação. Primeiro as instruções, depois a pescaria. Os milagres não se produzem por si só. Milagre é resultado de absorção da palavra de Deus. E que mais? Não existe milagre sem a participação humana. Quem aqui precisa de um grande milagre? Quem aqui que entrou por essas portas e entrou com o propósito de Jesus? Eu preciso de uma resposta. Eu preciso que alguma coisa aconteça na minha vida. Quem entrou com esse propósito? Jesus está dizendo: eu quero ser o seu sócio. Escute, Deus é tão generoso que Ele não produz milagres sozinho. Não que Ele não tenha poder para fazer isso, mas a maior prova disso é que Ele criou a terra e o céu sem ajuda de ninguém. Mas Ele conta com a sua participação para o milagre acontecer. Quase todos os milagres nas Escrituras, Deus foi sócio dos homens para realizá-los. Escute, o mar vermelho se abriu depois que Moisés estendeu o cajado no mar. As muralhas de Jericó caíram depois que o exército de Josué rodearam a cidade em silêncio por 7 dias. Ezequias foi curado depois que virou o rosto para a parede para orar. O fogo de Deus só caiu no Monte Carmelo depois que Elias consertou o altar. Lázaro saiu para fora da sepultura depois que Marta e Maria removeram a pedra. Escute, o servo de um centurião foi curado porque o centurião foi procurar por Jesus. Só houve rede cheia porque Pedro executou as ordens de Jesus em lançar as redes. Não há milagres
se você não se dispor a participar, alguma coisa você vai precisar fazer. Diga para quem está perto de você: alguma coisa você vai precisar fazer. Cair do céu não vai. Eu estou pregando, eu estou sentindo a presença de Deus tão grande em cima desse altar. Deus disse para mim: eu vou usar a tua boca hoje. Alabachei, sorabai caladai, e caçou, rabachei calabasúrias, e caladá sorai. Levante a sua mão aos céus, uma só é pouca, levante as duas. Jesus está perguntando: eu posso entrar no barco? Jesus está perguntando para você que entrou aqui, perguntando para Ele: eu tenho poder para fazer o que você me pediu, mas eu posso entrar no barco? Eu quero você como meu sócio. Faz a tua parte que eu faço a minha. Ei, alguma coisa você precisa fazer neste culto para se tornar sócio de Jesus. Alguma coisa você tem que fazer para Ele entrar no seu barco. Eu não sei se é gritar, eu não sei se é adorar, eu não sei se é para se extravasar, eu não sei o que Jesus está pedindo, mas Ele está dizendo: faz alguma coisa no culto, faz alguma coisa no culto. Eu quero ir para casa no seu barco, eu quero ir para sua casa entrando nesse barco. Tem alguma coisa para fazer para Ele? Tem alguma coisa para entregar para Ele? Tem alguma coisa que possa fazer Ele entrar no barco? Rodai, caladai, com seus olhos fechados. Faça alguma coisa. Eu vou deixar você adorar. Eu já consigo ouvir os passos dele andando sobre a
Jesus subiu no barco de Pedro para terminar com a frustração de alguém que lutou muito, mas não conseguiu vencer. Você já fez de tudo, já foi atrás, já pediu empréstimo, já correu atrás de alguém para ajudar, fez de tudo. Eu fiz de tudo, Jesus, mas não apanhei nada. Aí Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu vou entrar no barco e eu vou acabar com essa frustração. Aqui. Jesus sobe no barco de Pedro e ordena ele a voltar para o mar alto. Aquela noite diz muito sobre a frustração de Pedro. Aquela noite mostrou para Pedro que suas habilidades não foram suficientes. Aquela noite revela que Pedro fracassou na missão. Aquela noite revela a realidade de alguém que fez de tudo e não alcançou o que esperava. Pedro disse que tentou a noite toda e não conseguiu nada. Essas palavras são proferidas por alguém que de algum modo lutou e morreu na praia. Escute, a frustração é uma das doenças invisíveis que mais corrói a fé de um cristão. Se não houver estrutura firme, a frustração derruba qualquer herói da fé. A frustração traz o sentimento de que foi feito de tudo, mas tudo que foi feito não adiantou nada. Levanta a mão, levanta. Jesus está dizendo: deixa eu subir no barco. Eu subo nesse barco, eu acabo com essa frustração. No estalar de dedo, eu coloco o peixe no barco. Eu estou pregando para gente que se frustrou. Eu estou pregando para gente que se arrebentou. E Jesus está dizendo: agora é hora de eu entrar no barco. Toda frustração, ela tem sua origem nas tentativas dos homens em usar os seus recursos próprios, em vez de confiar em Deus. Pedro diz: eu pesquei a noite inteira. Jesus olha para ele e diz: eu não perguntei se você pescou. Eu mando você voltar no barco e voltar para o mar. Simão era pescador experiente. Ele sabe, ele conhece o lago, conhece cada canto do lago de Genezaré. Ele sabe que no calor do dia, o peixe ou os peixes, eles descem para as correntezas para se refrescar, fugindo do calor. Ele sabe que no raiar do dia não tem peixe, mas ele entende que a pescaria só funcionaria se fosse à noite, porque à noite os peixes fogem das correntezas das águas frias e sobem para a superfície para se aquecer. Pedro, ele olha para Jesus e diz: Jesus, eu sou experiente, eu conheço cada canto desse lago. Só que Jesus olhou para ele e disse: Pedro, a rede é sua, o barco é seu, mas o mar é meu, o peixe é meu. Volta lá, Pedro, vai para o mar alto. Torna-te a lançar a vossa rede. Escute, Jesus subiu no barco para fazer Pedro não desistir da pesca. Aqui, ó, mais uma vez, olhem para mim. Jesus
apareceu depois de uma noite de frustração e disse para Pedro: Pedro, volta. Volta, Pedro. Sabe o que Pedro está recebendo de Jesus? Ânimo para tentar mais uma vez. Aqui. Jesus está falando para alguém: volta e tenta mais uma vez. Sabe qual é o nosso maior problema? É que desistimos no primeiro empecilho. Nós paramos no primeiro não. Nós paramos na primeira impossibilidade. A grande verdade dos que desistem é que o medo de arriscar limita o potencial dos resultados. Ao tentar mais uma vez, Simão pescou o que nunca pescou na vida. O mesmo mar, levanta a mão direita aos céus, o mesmo mar que assistiu o fracasso de uma noite de pescaria, foi o mesmo mar que carregou os peixes para dentro do barco de Pedro. Eu vou dizer mais uma vez: o mesmo mar que frustrou a noite de pescaria foi o mesmo mar que teve que jogar o peixe para dentro do barco. Eu estou dizendo com os meus dois olhos abertos, no mesmo lugar da frustração, Jesus está dizendo: volta lá, tenta mais uma vez. Aqueles que assistiram a frustração vai ter que olhar e dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, Deus é na vida deste. Ei, quem pega, o mesmo mar da frustração vai ser o mesmo mar que vai testemunhar a tua vitória. Assim diz o meu Deus. Se coloca de pé. Escute isso aqui, crente. E se tivéssemos arriscado mais? E se tivéssemos insistido mais uma vez? E se fôssemos ao mar alto mais uma vez? Hoje você não tem essa resposta, mas ele está dizendo: se você voltar para o mar alto, eu vou te surpreender. Abaixei. Nós só saberemos dos resultados se tentarmos mais uma vez. Eu vou fazer algo aqui nessa noite. Eu quero perguntar: quem em nosso meio que acabou de ouvir essa palavra e sabe que tem que tentar mais uma vez? Cadê você? Levante assim a sua mão. Eu preciso tentar mais uma vez. Tem mais pessoas? Levanta mais alto, mais alto, mais alto. Você que entrou aqui e ouviu essa palavra e disse com seu espírito: realmente, eu preciso tentar de novo. Levanta a mão. Vem aqui na frente. Você que disse: isso que o evangelista pregou foi para mim. O Senhor está te chamando aqui no altar.
Escute. Jesus disse para Pedro: volte ao mar alto outra vez. Ei, segura. Ei, aqui. Olhe para mim. Ao tentar mais uma vez, Pedro viveu 3 coisas que ele não viveu na noite da frustração. Primeiro, Pedro viu o impossível acontecer. O impossível, aqui, ó, o impossível é aquele diagnóstico que aponta para o improvável. É aquilo que não dá para acontecer de jeito nenhum. Pedro disse: não tem como. Jesus disse: volta para o mar. Volte para o mar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você é o improvável que deu certo. Pegou? Aquilo que é improvável, aquilo que não tem jeito nenhum para dar certo, Jesus está dizendo: se você voltar, eu te surpreendo. Quando Pedro voltou, Deus trouxe à existência aquilo que a noite de frustração roubou de Pedro. Aquela noite inteira roubou de Pedro a esperança. Mas de manhã, na beira da praia, Jesus encontra Pedro e diz: aquilo que a noite te feriu, aquilo que a noite te machucou, aquilo que fez a noite te frustrar, eu devolvo agora de manhã. Quando Pedro voltou para o mar alto, Deus trouxe à existência aquilo que não existe. Se você está absorvendo essa palavra, feche os seus olhos agora. Igreja, feche os seus olhos. Deus está fazendo um milagre agora. Agora. O milagre está acontecendo agora, diz o meu Deus. Fica lá, cheio. Com seus olhos fechados, nós vamos adorar. E a glória de Deus revelará o potencial do milagre. Se você tem fé, ministros, respeitando toda a distância possível, coloque a mão na cabeça desses homens e dessas mulheres. Agora, levanta as mãos, igreja. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio. Agora, o meu Deus diz: agora, milagre agora. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Que não está me vendo. Lembro, Senhor, nós voltamos para o alto mar. Ali na proa do meu barco. Eu sei que não estou só, e já posso crer que o amanhã vai
toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Seja renovado agora. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Ei, agora. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. É uma grande pescaria. Se eu posso clamar, Segura, segura, vem segura, me ajudar. segura, segura. Olha o mover do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo curando os teus traumas nessa noite de frustração. Olha aí. Fecha os seus olhos, fecha, 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 fecha. Olha o Espírito Santo te curando por dentro. Olha o Espírito Santo te renovando, renovando a sua fé. Olha o Espírito Santo dizendo: vai dar certo, eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu te ergo pela mão direita e te digo: não temas. Ei, pega, 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 pega. Deus está dizendo: tenta mais uma vez. Deus está dizendo: vai lá, tenta mais uma vez. Sinta, sinta, sinta. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. É difícil. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. Vai chegar. Até Olha só. quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta, volta. Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pega a tua rede e volte para o mar. Baixinho, baixinho, baixinho. Pode tomar o vosso assento. Mas ainda nesse espírito, baixinho. Baixinho, baixinho, baixinho. Ouço o barulho dos peixes entrando na rede. Prepare o culto de ação de graças. Você que está em casa. Ei, você. Prepara o culto de ação de graças. Se você acredita nessa palavra, dê a maior salva de palmas que você puder. Mais alto, mais alto, mais alto. A Ele é honra. A Ele é glória. E todo louvor. Bota
Aleluias. Sabe o que é isso, igreja? É o efeito da palavra, querido. Amém, Jesus. Tudo que você está vendo aqui é o efeito da palavra. Aleluias. Eu tenho certeza, igreja, que esse culto vai ficar marcado na sua vida. A palavra foi pregada. Eu sinto algo diferente aqui nesta noite. Eu sinto algo diferente aqui neste lugar. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Alabaçorianta lá pra cá. Algo sobrenatural está acontecendo sobre este altar nesta noite. Alabaçorianta lá pra cá. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está dizendo: muitos duvidam do que eu podia fazer hoje. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui em nosso meio nesta noite. Você pensava que era mais um culto, e ele disse: a minha glória está enchendo este lugar. Receba aí a glória dele, receba aí a presença dele. Ei, a nuvem está sobre este lugar nesta noite. Sublinhanta lá pra trás. A glória de Deus está sobre este altar. A glória dele está inalando. Receba aí. Receba a glória aí. Receba a glória de Deus. Aleluia. Ele está soprando em nosso meio nesta noite. Coisa linda, que coisa linda. As horas já se avançam, querido. Eu não vou pedir perdão, porque quando eu tenho, se ele quer trabalhar, ele quer falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que esse culto hoje marcou uma nova trajetória na sua vida. Aleluias. O Espírito Santo de Deus está aqui, segurando em nossas mãos e dando força para nós caminhar. Essa palavra veio de encontro a mim e a você. Mas eu quero nesta noite e dirigir a você que ouviu esta palavra, que precisa fazer um concerto com Deus, para você colher
os peixes que Deus tem para você. Eu quero perguntar para você: tem alguém em nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus? Quer sentir isso que o Senhor derramou na igreja dele? Tem alguém em nosso meio? Volta, busque o caminho do Senhor. Volta para Jesus, porque Ele quer derramar a glória dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas só com Ele tem salvação. Tem alguém para Jesus hoje? Basta você levantar a tua mão e eu vou orar por você, e Deus vai fazer a obra. Não tem hoje? Não é hoje que você quer fazer um pacto com Ele? Os amigos de casa que nos assistem, mesmo à distância, o Espírito Santo de Deus está te convidando hoje para você aceitar Ele, o único e suficiente Salvador da sua vida. Só Ele pode mudar o teu cativeiro. Você que está aí do outro lado, escreve nos comentários que você precisa de Jesus para Ele fazer morada na sua vida. Escreve aí, querido, porque eu tenho certeza que o Senhor está fazendo grandes coisas em nosso meio nesta noite. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas mais uma vez para Jesus? Aleluias. Nos resta nós agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez em nosso meio nessa noite, e você sair daqui tomando posse dessa palavra. Aleluias. Mas antes de eu terminar, escuta, eu quero me dirigir a você pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer assim: grande é o vale que você está vivendo, mas Ele diz que no meio desse vale, muitos têm se levantado contra a sua vida. Muitos têm apontado, têm até mesmo perguntado: cadê o teu Deus? Que não faz nada pela sua vida. O Senhor manda eu te dizer nesta noite: prepara a mesa perante os teus inimigos, e ele saberá que ainda há um Deus em Israel que faz o sobrenatural ainda na terra. Ele diz: estou eu te tirando desse vale e te colocando você por cima, para você saber que eu sou Deus ainda na terra. Eu não esqueci de ti. O meu projeto ainda está de pé, e o teu sonho não se acabou, porque o teu sonho está nas minhas mãos. Diz o Senhor nesta noite: uma grande vitória estou eu colocando nas tuas mãos. Esse vale, esse cativeiro, o Senhor diz que está acabando hoje. Para a glória dele, Ele está te levantando no meio desse vale e dizendo: não temas, porque eu estou contigo no meio dessa peleja. Essa peleja não é sua, é minha. Diz o Senhor: somente minha agora, que tu verás o que eu vou fazer sobre a sua vida. Diz o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir Ele nessa noite? Aleluia. Oh, querido, toda vontade de nós terminar um culto desse, não, evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não vamos terminar o culto, querido, em nome de Jesus. Eu não vou pedir perdão para a igreja. Os irmãos sabem quando a gente termina o culto na hora certa. Querido, nós ali tem para ajudar a obra de Deus. Tudo que nós fazemos aqui é para ajudar a obra do Senhor. Nosso evangelista Rose fez, juntamente com os nossos irmãos aí, fizeram as panquecas de carne, de frango. Está vendendo aí, quanto que é, minha irmã? R$20. Ontem nós levamos aqui um bocado. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um comprou para ajudar a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
tem 12 de frango e 2 de carne. Então você que quer ajudar a obra de Deus, a associação, ajuda, querido. Passa ali, ó, ali na cantina, leva. Você já vai jantar hoje para a glória de Deus. Você já tem uma comida já especial em nome de Jesus. E lá na porta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem trufa do projeto Sara, louvado seja o nome do Senhor. Tudo granjeando fundo para a obra de Deus. A trufa uma é R$3,50, 3 é R$10. Louvado seja o nome do Senhor. Vai lá, passa lá, saboreia dessas trufas. Que é pentecostal essas trufas aí, querido. Amém? Minha esposa que faz. Eu tenho certeza que você vai comer e você vai pedir mais. Viu? Então passa lá, ajuda a obra de Deus, em nome de Jesus. E nessa oração final vamos orar pelo Francisco Alves, que está hospitalizado, vai fazer uma cirurgia. Vamos se colocar de pé e agradecer Jesus. Amanhã, às 15 horas da tarde da bênção, sexta-feira, culto de cura e milagres em nosso meio. Amém? Domingo nós temos 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Você está aí conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, visita agora o Francisco, Senhor, que está, Senhor, hospitalizado, Pai. Senhor, visita ele nessa noite, Pai querido. Senhor, que essa cirurgia, Pai querido, possa, Senhor, o Senhor colocar as mãos, Senhor, sobre a vida dele. Senhor, leva a tua igreja, os teus filhos, Senhor, em direção ao vosso lar. Senhor, nos dá uma noite, Pai, de bênção e de vitória, Senhor, para o teu povo, para a tua igreja. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Os irmãos, levanta a mão. Não esqueça os objetos aqui, em nome de Jesus. Quarta-feira, traz a carteira, louvado seja o nome do seu currículo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja convosco para sempre. Todo diga amém.